Fala galera, tudo tranquilo? Prontos para mais uma aventura no mundo cripto. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, em um tipo de informação que não tá ali no seu feed de notícias, sabe? É isso aí. A gente vai desvendar os mistérios do CryptoQuant e como ele pode te dar uma visão totalmente diferente do que rola com Bitcoin, Ethereum e todas as outras moedas, uma visão de raio-x. Isso. Tipo, ver por trás das cortinas. Exatamente, porque no fim das contas, o que a gente quer saber mesmo é o que está mexendo com esses preços, né? O que faz o Bitcoin subir, o que faz ele despencar, e para isso a gente precisa ir além dos gráficos e das notícias. A gente vê o preço ali subindo, descendo, mas... E aí, quem que tá por trás disso tudo? O que as baleias, os mineradores, as exchanges, o que essa galera toda tá aprontando? E o CryptoQuant, ele te dá essa visão privilegiada. É isso aí. Ele pega os dados da blockchain, que é tipo um livro de razão gigante e imutável, onde tudo fica registrado, e transforma em informações que a gente consegue entender, né? Isso, traduzindo a blockchain para a linguagem de gente. Traduz para a linguagem de gente. Porque, blockchain é um negócio meio... complicado, né? É cheio de código. Então já vai te dar esse atalho para entender como usar o CryptoQuant, como entender os dados on-chain, para você ter uma vantagem na hora de investir. Uma vantagem, Então, primeiro de tudo, qual que é o problema que o CryptoQuant resolve para você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo agora? Boa pergunta. Acho que o principal problema que ele resolve é a falta de informação confiável. Porque, vamos combinar, o mercado cripto é cheio de especulação, né? Cheios. Todo mundo dando palpite, notícia pra todo lado. Fake news. É fake news. E aí fica difícil saber em quem confiar, né? Total. E o CryptoQuant, ele te dá os dados brutos, os dados reais do que está acontecendo na blockchain. Sem filtro. Sem filtro, exatamente. Aí você pode tirar as suas próprias conclusões sem depender de ninguém. Show. E como ele faz isso? Que tipo de informação a gente consegue tirar do CryptoQuant? Tem muita coisa. Mas acho que um dos indicadores mais importantes, para começar, são as reservas das exchanges, que basicamente mostra quanto de Bitcoin, Ethereum e outras moedas estão guardados nas corretoras. Eu entendi. E o que isso significa na prática? Tipo, se eu vejo que as reservas de Bitcoin estão aumentando. Aí, meu amigo, pode ser um sinal de que a galera tá se preparando para vender. Faz sentido. Porque isso tá tudo parado na corretora porque alguém botou lá para vender, né? Exato. Ninguém manda Bitcoin para exchange para ficar só olhando pro gráfico, né? Geralmente, a intenção é vender em algum momento. Então, se as reservas estão subindo, pode ser um sinal de que tem mais gente querendo vender do que comprar. Tipo, uma oferta maior que a demanda, né? Isso. E aí, consequentemente, o preço tende a cair. Certo. Essas reservas estão diminuindo. Aí, meu amigo, se não é o oposto. Pode ser que a galera esteja tirando as moedas das corretoras para guardar por mais tempo, sabe? Tipo, acumulando Bitcoin. Acumulando? Hoplando, isso aí. Guardando para vender lá no futuro, quando o preço estiver nas alturas. Exato. Ou, quem sabe, usando em outras aplicações, tipo DeFi, NFTs, tem várias possibilidades. Mas o importante é que, se as reservas estão caindo, é um sinal de que tem menos gente querendo vender. Ou seja, menos pressão de venda. Menos pressão de venda, isso. E aí, o preço tende a subir. Show. Então, as reservas das exchanges são, tipo, um termômetro do sentimento do mercado, né? É uma boa analogia. Um termômetro que mede a temperatura da oferta e da demanda. Legal. E além das reservas, tem outros indicadores que a gente pode ficar de olho. Com certeza. Tem os miner outflows, que mostram quantos mineradores estão vendendo. Os mineradores, aquela galera aqui. Que fica lá minerando Bitcoin, gastando energia pra caramba. Que recebe Bitcoin como recompensa, né? Exatamente. E eles precisam vender parte desses Bitcoins para cobrir os custos, né? Lógico, pagar a conta de luz. A conta de luz, o hardware. Tudo isso custa dinheiro. Então, se a gente viu um aumento nos miner outflows, pode ser um sinal de que eles não precisam de grana. Ou seja, vendendo mais Bitcoin. Exatamente. E aí, de novo, a gente pode ter uma pressão de venda no mercado. Certo. E tem como saber se os mineradores estão vendendo mais do que o normal? Tem. O CryptoQuant mostra a média histórica dos miner outflows. Eles conseguem comparar com o que está acontecendo agora. Entendi. Tipo, se tá muito acima da média, é sinal de alerta. Pode ser um sinal de que algo está acontecendo. Legal. E tem mais algum indicador que você acha importante? Tem vários. Mas outro que eu gosto bastante é o whale ratio. As baleias. As baleias. Yeah. Todo mundo quer saber o que elas estão fazendo, né? Porque elas mexem com o mercado, né? Se uma baleia resolve vender, já era. Aí o mercado treme. Então, como que o CryptoQuant ajuda a gente a entender o que as baleias estão fazendo? O whale ratio mostra
a porcentagem das transações que foram feitas por grandes carteiras. Tipo, as baleias, né? As baleias. Se esse índice está alto, significa que as baleias estão mais ativas. E isso pode ser bom ou ruim? Depende. Se as baleias estão comprando, pode ser um sinal de que elas acreditam no futuro do Bitcoin, por exemplo. Mas se elas estão vendendo, aí pode ser um sinal de que elas estão perdendo a confiança. É melhor ficar esperto. É melhor ficar esperto e acompanhar o que elas estão fazendo. E o CryptoQuant permite que a gente faça isso? Tipo, ver as transações das baleias. Mais ou menos. Ele não mostra as transações individuais, mas mostra o volume total que está sendo movimentado pelas grandes carteiras. Ah, entendi. Já dá para ter uma ideia do que está rolando. Exato. E além desses indicadores que a gente já falou, o CryptoQuant também tem o NetFlow. NetFlow. O que é isso? Basicamente, é a diferença entre a quantidade de Bitcoin que entra nas exchanges e a quantidade que sai. Ah, entendi. Tipo, se o NetFlow tá positivo, significa que entrou mais Bitcoin do que saiu. Isso. E aí pode ser um sinal de que tem mais gente querendo vender. E se o NetFlow tá negativo? Aí significa que saiu mais Bitcoin do que entrou. Ou seja, a galera tá tirando o Bitcoin das corretoras. Exatamente. E isso pode ser um sinal de acumulação de que os investidores estão confiantes e guardando seus Bitcoins. Legal. Então, o NetFlow é outro indicador que a gente pode usar para ter uma ideia do sentimento do mercado, né? É isso aí. Ele mostra o fluxo geral de Bitcoin entrando e saindo das corretoras. Show. E além de olhar para onde o Bitcoin está indo, o CryptoQuant também ajuda a gente a entender o que os investidores estão sentindo, né? Sim. A gente já falou um pouco disso, mas tem um indicador específico para isso, que é o Realized Profit Loss. Interessante. Como que ele funciona? Ele mostra se os investidores estão realizando lucro ou prejuízo. Ah, entendi. Tipo, se o preço do Bitcoin subiu e a galera tá vendendo para realizar lucro, isso aparece no Realized Profit. Exatamente. E se o preço caiu e a galera tá vendendo no desespero, isso aparece no Realized Loss. Faz sentido. E como que a gente usa essa informação? Bom, se a gente vê um pico de Realized Profit, pode ser um sinal de que a alta está chegando ao fim. Porque se todo mundo está vendendo para realizar lucro, quem vai sobrar para comprar? Ninguém quer comprar quando o preço está lá em cima, né? Não sei que seja uma baleia muito otimista. Ou um novato que acabou de entrar no mercado e não sabe o que está fazendo. Pode ser também. Mas enfim, se a gente vê um pico de Realized Profit, é bom ficar esperto. E se a gente vê um pico de Realized Loss? Aí pode ser um sinal de que a queda está chegando ao fim. Porque se todo mundo já vendeu no prejuízo, quem vai sobrar para vender mais? Só os mais desesperados. Os que não aguentam mais ver o gráfico vermelho. Mas enfim, o Realized Profit Loss é um bom indicador para ter uma ideia do sentimento do mercado. Se achou. E falando em sentimento do mercado, o CryptoQuant também tem o seu próprio Fear and Greed Index, né? É isso mesmo. Que é uma métrica bem famosa que todo mundo usa para tentar entender se o mercado está otimista ou pessimista. Mas o Fear and Greed Index do CryptoQuant é um pouco diferente dos outros. Isso! Qual que é a diferença? Ele usa dados on-chain para calcular o índice. Interessante. Então, ele não se baseia só em pesquisas, notícias. E se baseia no que os investidores estão realmente fazendo. Tipo, se o pessoal está comprando muito, o índice fica mais verde, mais otimista. Exatamente. E se o pessoal está vendendo muito, o índice fica mais vermelho, mais pessimista. Faz sentido, mais preciso, né? Ele reflete o comportamento real dos investidores. Show. E além dessas métricas mais básicas, o CryptoQuant também tem umas ferramentas mais avançadas, né? Tem. Pô! Para quem quer se aprofundar ainda mais na análise on-chain, Tipo o quê? por exemplo, tem o MVT Ratio e o MVRV Ratio. Nomes complicados, o que eles significam? Bom, em termos simples, eles são indicadores que tentam mostrar se o preço de uma criptomoeda está caro ou barato em relação ao seu valor fundamental. Tipo o PL das ações, né? Preço sobre lucro. Exatamente. O MVT Ratio compara o valor de mercado da criptomoeda com o volume de transações da rede. E o MVRV Ratio compara o valor de mercado com o preço médio que os investidores pagaram pelas moedas. Entendi. Então, se o MVT Ratio ou o MVRV Ratio estão muito altos, pode ser um sinal de que a criptomoeda está cara demais. Exato. E se estão muito baixos, pode ser um sinal de que está barata demais. Legal, mas para quem está começando agora, achei melhor focar nas métricas mais básicas, né? Com certeza. Mas é bom saber que existem essas ferramentas mais avançadas para quando você quiser se aprofundar mais. Show. E além dessas métricas, o CryptoQuant também permite que a gente acompanhe o mercado OTC, né? Isso mesmo. Que são as transações que acontecem fora das corretoras, né? Tipo, entre grandes investidores, instituições. Exatamente. As famosas baleias.
E por que que é importante acompanhar o mercado OTC? Porque ele pode dar uma ideia do que os grandes players estão fazendo. Tipo, essas baleias estão comprando ou vendendo? Isso. O mercado OTC é mais opaco, né? Não tem tanta transparência quanto as corretoras. Uhum. Mas o criptoquant consegue captar alguns dados, como o volume de transações e os preços. Interessante. Então a gente consegue ter uma visão mais completa do mercado, né? Com certeza. O CryptoQuant te dá uma visão 360 graus do mundo cripto. Show. Yeah. E para quem quer usar o CryptoCom, como que ele funciona? Bom, ele é uma plataforma online, você precisa criar uma conta. É pago. Tem planos gratuitos e pagos. O plano gratuito já te dá acesso a bastante informação, mas os planos pagos te dão mais recursos, como alertas personalizados, mais indicadores, acesso ao mercado OTC. Entendi. E a plataforma é fácil de usar. É sim. Eles têm os tutoriais bem completos e a interface é bem intuitiva. Legal. E além de tudo isso que a gente já falou, o CryptoQuant também tem uma comunidade bem ativa, né? Sim, eles têm um fórum, um blog, Twitter, Aham. onde os usuários podem trocar ideias, compartilhar análises. Legal. Uma boa forma de aprender com outras pessoas, né? Com certeza. Acho que a gente cobriu bastante coisa hoje, hein? Bastante. Mas, pra finalizar, qual que é a mensagem principal que você quer deixar pra galera que tá nos ouvindo? Acho que a principal mensagem é que os dados on-chain são uma ferramenta poderosa para quem quer entender o mercado cripto de verdade. A gente viu isso hoje, né? Eles te mostram o que está acontecendo por trás dos panos, o que os grandes players estão fazendo, o sentimento do mercado. É sem filtro, sem especulação. Exatamente. É claro que os dados on-chain não são a bola de cristal, né? Não, a gente não consegue prever o futuro. Ninguém consegue. Mas eles nos ajudam a tomar decisões mais informadas, né? Com certeza, eles nos dão uma vantagem na hora de investir. Chupa! Então, galera, fica a dica. Se vocês querem se aprofundar no mundo cripto, estudem os dados on-chain. Boa dica. E o CryptoQuant é uma ótima ferramenta para isso. Concordo. Beleza! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse mergulho profundo no CryptoQuant. E eu também. E se vocês curtiram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações Isso aí. e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também se interessam por criptomoedas. Espalha uma palavra. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.